foi primeira-dama da França de 1981 a 1995. Atualmente preside a Fundação France Liberté, voltada para o desenvolvimento social e humano através de projetos que constroem alternativas sociais nas áreas econômica, social e solidária. É a terceira vez que visita o Acre. Hoje, no Ideias da Aldeia, Madame Danielle Mitterrand. Madame, é um prazer recebê-la aqui no Ideias da Aldeia. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir ici dans le programme Ideias da Aldeia. Merci. Bom, nesse programa eu vou contar com a participação toda especial do André Abreu, que é diretor de desenvolvimento da Fundação France Liberté. André, também é um prazer recebê-lo aqui no programa. Bom, a senhora ganhou notoriedade pela luta pela igualdade social, pela luta pela igualdade entre as pessoas, as questões sociais. De onde vem esse empenho, esse envolvimento por essas questões sociais? Je n'ai pas lutté pour la reconnaissance, j'ai surtout me suis intéressée au reste du monde. Eu não lutei pelo reconhecimento, eu lutei sobretudo pelo mundo inteiro. Eu tive a oportunidade de estar nos palcos e nas reuniões importantes pelo meu destino. Encontrei personalidades, os grandes desse mundo, mas, sobretudo, meu destino me fez encontrar as populações do mundo, os povos, as pessoas que testemunhavam. Então, criei uma organização para receber e para escutar os povos do mundo inteiro, estabelecer uma reflexão que nos colocou em resistência a um sistema que nos dirige atualmente, um sistema econômico, internacional, mundial, e que já fez suas provas que este mundo, este sistema, cria desigualdade social. E precisamos ajustar esse caminho da sociedade. E hoje tem mulheres e homens do mundo inteiro que trabalham para resistir a estas injustiças. É uma luta muito bonita. E eu lembro que justiça social e econômica faz parte do terceiro princípio da chamada Carta da Terra. Como é que a France Liberté trabalha esse conceito? Je crois qu'il faut revenir à des idées simples, même si diriger le monde est difficile et compliqué et avec beaucoup de nuances, parce que les civilisations Eu acho que precisamos voltar para questões simples, ideias simples. Mesmo se o mundo é complexo, é variado, é diverso, temos que pensar o mundo hoje com a simplicidade dos valores de solidariedade, de sociedade, o valor da vida social. L'économie et cette dictature économique mondiale, parce que c'est une véritable dictature, hoje é uma verdadeira ditadura do pensamento econômico. E ela acabou colocando de lado as questões sociais para privilegiar o lucro, para privilegiar a acumulação. Eu acho que, ao final deste sistema, temos que refletir a construção de um outro sistema econômico, de uma outra sociedade que nós concebemos diferentemente. Danielle Mitterrand é a viúva do 21º presidente da República Francesa, François Mitterrand, entre 21 de maio de 1981 e 16 de maio de 1995. Atualmente, ela preside a Fundação France Liberté, Fundação Danielle Mitterrand. Danielle tinha 17 anos quando seus pais, que eram professores, se aliaram à resistência francesa contra os nazistas. Com seu país invadido, lutando pela democracia, conheceu o jovem François Mitterrand, também agente da resistência, com quem se casou após a libertação do país, 3 anos depois, em 28 de outubro de 1944. Depois da eleição presidencial de François Mitterrand, em 1981, Danielle Mitterrand assume suas funções de primeira-dama, enquanto cria um espaço autônomo de engajamento para países em desenvolvimento. Em 1986, ela criou a Fundação France Liberté, Fundação Danielle Mitterrand, destinada ao socorro de mulheres e homens pobres e oprimidos com ações de sensibilização e financiamento de projetos.
Ela se posicionou a favor dos tibetanos, dos curdos, dos povos indígenas da América Latina e outros. O seu apoio a Fidel Castro e ao seu regime colocou o presidente da França em uma situação difícil, embora ela tenha conseguido a liberdade de vários prisioneiros políticos. Nestes últimos anos, ela colocou o direito de acesso à água como sendo o primeiro dos direitos do ser humano e decidiu fazer uma de suas prioridades ao lado da educação, da democracia participativa e da economia sustentável. Bom, a partir de questões simples, como a senhora coloca, me lembra que uma das ações da France Liberté está na busca por novos indicadores que possam traduzir melhor as desigualdades do mundo, com um foco mais nas questões sociais, mais no desenvolvimento humano. Isso me vem na cabeça pensar além do PIB, pensar além do Produto Interno Bruto de cada país, que é um contraponto do que faz o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. Como a Fundação trabalha essas pesquisas na busca desses novos dados? C'est le fruit de cette réflexion dont je parlais tout à l'heure. Quand on constate que le PIB... É o fruto desta reflexão que eu mencionava. O PIB, ele é calculado em cima de fluxos monetários. Mesmo se estes fluxos monetários criam desastres ou são ações predatórias. Você, sem dúvida, conhece todos os exemplos que podemos dar. Por exemplo, a indústria das armas é essencial para manter o PIB. Mas o objetivo da sociedade humana não é de fazer a guerra ao seu próximo, de matar o seu próximo, mas de comunicar e trocar ideias para uma vida comum. Partindo dessa evidência, já era tempo de pensar que, se o dinheiro e os fluxos monetários não representam as riquezas humanas, quais são as riquezas que nós devemos considerar? As riquezas da vida, as riquezas humanas. Chegamos à evidência de que a vida é a riqueza suprema, ela é representada pelos elementos essenciais, pelos bens comuns, simbolizado pela questão da água, parte dos elementos fundamentais, água, terra, fogo e ar. Esses elementos essenciais para a vida não podem ser apropriados por nenhum proprietário, por nenhuma empresa privada, porque eles ultrapassam a propriedade. Nenhum desses elementos pode ser uma fonte de lucro para entes privados. E partindo desta afirmação, deste princípio, nós construímos uma sociedade para o amanhã. É uma escolha que tem que ser feita de sair dessa sociedade que nos é imposta hoje em dia, com imperativos financeiros, sobretudo, hoje, para colocar em valor as verdadeiras riquezas da vida. Confesso que eu estou impressionado com esse conceito ousado e novo, e aí eu gostaria de perguntar se o Acre tem um ambiente favorável para refletir esses indicadores que possam decodificar o modo de vida melhor, o modo de vida do nosso povo. Eh bien, tout à fait. Lorsque nous avons rencontré Jorge Daniel... Com certeza. Quando nós encontramos Jorge Viana e Binho Marques, e que conversamos exatamente como estamos aqui conversando hoje, sentimos uma verdadeira convergência. É claro que é ousado, mas senti que eles estavam prontos. E os brasileiros, sobretudo deste Estado, estavam prontos a lançar este desafio. Vamos fazer a demonstração, vamos trabalhar sobre esses novos indicadores. Quais são nossas riquezas? Aqui no Acre, o PIB é baixo, mas nós sabemos que somos ricos aqui. Como mostrar
que somos ricos aqui no Acre, mesmo com um PIB que mostra somente o lado quantitativo e que mostra as riquezas institucionalizadas. Vamos provar que temos maneiras diferentes de avaliar nossas riquezas. Este trabalho que nós fazemos já há mais de 2 anos, é a terceira vez que eu estou vindo aqui no Acre. A primeira vez foi há muito tempo atrás, um encontro que infelizmente eu não tive a oportunidade de encontrar Chico Mendes, foi um pouquinho depois de sua morte. Mas eu acho que o Estado do Acre pode ser um laboratório mas o Acre é um pequeno estado que reúne muito bem as condições para esse trabalho, porque tem ideias que continuam e que fazem a sua prova e o seu caminho. Bom, a senhora falou em Chico Mendes e eu sei que da última vez que a senhora aqui esteve, a senhora conheceu a região do Juruá, que é uma parte do estado de floresta mais preservada, menos mexida. Agora, a senhora conheceu o Alto Acre, que é uma parte do estado de floresta mexida. Foi nessa parte do estado, essa parte do estado foi o palco da luta de Chico Mendes e da União dos Povos, da chamada União dos Povos da Floresta. Que leitura a senhora fez desses dois lados de um mesmo Acre? Différente, c'est vrai, mais il y a quand même une concordance et un objectif commun. L'objectif commun, c'est de se dire, aujourd'hui, quand on voit les risques Sem dúvida diferente, muito que ce diferente, système mas faisait encourir à la forêt, é importante colocar le courage que eu vejo objetivos comuns nessas duas regiões diferentes. A coragem dos seringueiros em querer salvar essa floresta, a determinação é um exemplo para o resto do mundo. Dans nos conversations, quelquefois, nas nossas conversas, eu tenho muitas vezes reminiscências da história da França de femmes qui se sont levées et qui ont arrêté un processus désastreux pour leur famille, pour la communauté. Por exemplo, mulheres francesas que também resistiram e se levantaram contra as injustiças sociais na França. Então, todos esses exemplos que vêm aqui do Acre, nós temos que colocar de frente, juntá-los e apresentá-los como caminhos da construção de alternativas. Eu sei que a senhora, ao assinar o livro de visitas da Fundação Chico Mendes, escreveu o seguinte: quando a vida de um homem e sua morte mudam o curso da história. O que lhe impressiona na história de Chico Mendes e de homens como ele, que mudaram a história do seu lugar, muitas vezes do seu país e até do planeta? Je crois que c'était un homme d'amour. Il aimait simplement les siens. Sobretudo, eu acho que era um homem que tinha muito amor. Amava os seus próximos e amava a humanidade. Ele tinha o sentido da complementaridade entre o ser humano e a sua natureza, toda a espécie humana. E tudo isso prepara o caminho de uma vida serena, de uma vida pacífica. Era um homem pacífico. E realmente não entendo qual espírito pôde conduzir ações para destruir e para matar um homem como ele, que levava tanta felicidade. Será que o homem tem tanto medo assim da felicidade que ele tem que destruir aqueles que promovem a verdadeira felicidade?
entre nous de se dire mais pourquoi? A reflexão que nós temos hoje Vous savez, les enfants, por quand quê? ils sont tout petits, ils posent une question et on leur donne une réponse. Il ne satisfait pas. As crianças têm sempre essa Eles curiosidade et pourquoi? que perguntam Et on leur apporte une autre réponse. as coisas Et e nós pourquoi? respondemos, elas não se satisfazem com essa curiosidade, elas estão sempre perguntando, mas por quê? Mas Alors por quê? que, E normalement, esse é o sentido dans la norme, que nós temos les choses essa devraient se passer curiosidade de toda a vida. Nós temos sempre que nos perguntar se isso pode ser diferente la réponse, mais en tout cas une réponse qui fait avancer la réflexion. para chegarmos às respostas, não uma só resposta, mas respostas que façam avançar as nossas reflexões. E Chico Mendes era um homem incansável nos seus questionamentos, que sabia colocar essas questões. Madame Mitterrand, André, nós vamos fazer um breve intervalo, mas vamos continuar o papo no próximo bloco. Não saia daí, o Ideias da Aldeia volta daqui a pouquinho. O Ideias da Aldeia está de volta, o programa que está sendo gravado hoje na Biblioteca da Floresta, no Parque da Maternidade, no centro de Rio Branco, e eu estou recebendo Madame Danielle Mitterrand, presidente da Fundação France Liberté, e o André Abreu, que também trabalha na Fundação, ele é diretor de desenvolvimento da Fundação France Liberté, que está traduzindo a nossa conversa. Madame Mitterrand, sustentabilidade, o uso racional dos bens naturais, esse equilíbrio entre o desenvolvimento humano e a preservação do meio ambiente, essa equação é a grande tese do século XXI? Evidentemente, quando nós compreendemos que esse equilíbrio foi rompido, as pessoas que nos cercam começaram cada vez mais a testemunhar sua inquietude, suas dúvidas em relação à sua saúde básica. Por exemplo, a falta de acesso à água. As suas águas estavam poluídas. Nós começamos a procurar as razões dessas dúvidas, dessas inquietações. E a questão da água passou a ser a nossa grande preocupação na última década. Então, essa constatação do grande problema ambiental nos levou a tomar em conta, a colocar a questão que a água é o elemento constitutivo da vida. Como nós devemos tratar e toda essa ameaça da destruição do equilíbrio ambiental, para nós é simbolizada por essa questão da água. Nós somos, é verdade, uma pequena estrutura da Fundação, mas nós participamos de uma rede mundial hoje, internacional. Nós nos aplicamos a defender o Estatuto da Água na sua gestão. Por exemplo, em 92, na Cúpula da Terra, no Rio de Janeiro, quando os estados todos anunciaram que no ano 2000 teríamos acesso, todo ser humano teria acesso à água potável, é claro que para essas grandes questões precisa de muita vontade política. Nós estávamos felizes saindo do Rio de Janeiro, mas os anos passaram, ano 2000, já estamos em 2010 e o acesso à água ainda não se concretizou. Então nós temos que fazer pressão, nós temos que pressionar os nossos dirigentes políticos, mas não individualmente, uma pessoa, outra pessoa, mas a comunidade, a sociedade tem que contribuir para a tomada de consciência dessa prioridade da água, desse estatuto da água. É um pouco a mensagem que nós contamos, que nós levamos em todas as nossas viagens, nossas missões, desse papel da sensibilização
de toda a sociedade, mas que deve ser exemplificada por projetos concretos. Projetos concretos no campo, na floresta, onde pessoas nos ensinam ao longo do cotidiano e de todos os dias. Falando em água, eu sei que um dos focos do trabalho também da Fundação France Liberté é exatamente a questão da água. E aí eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre o projeto Mensageiro das Águas. Alors c'est un cheminement qui a pris consistance, si je puis dire, au moment des forums sociaux mondiaux, que tomou consistência no momento dos primeiros fóruns sociais mundiais, nas oficinas que fazíamos sobre água, pessoas do mundo inteiro, da África, da Ásia, da América Latina, se reuniam e mesmo se nós tínhamos visões diferentes, as circunstâncias são diferentes, certeza, definitivamente, que todo ser humano, todo ser vivo tem que ter acesso à água. Mas a política atual, sobretudo na Europa, no modelo francês das multinacionais da água, os mercadores de água, fazem que esse acesso não seja assegurado a todo ser humano, para aqueles que não podem pagar. Então, a conclusão natural é que a água não pode ser vendida. A água não é uma mercadoria, ela tem que ser acessível a todos. Então, nos colocamos a trabalhar juntos para construir uma política mundial para que a água seja acessível para todos. Por exemplo, quando a Organização Mundial da Saúde diz que todo ser humano tem que ter acesso a pelo menos 40 litros de água por dia, nós dizemos: a água não pode ter preço, somente o serviço de acesso à água. E que mesmo o serviço dos 40 primeiros litros de água deve ser gratuito. Isso garantiria o acesso à água para todos. O segundo ponto fundamental deste projeto, que vem dessa reflexão, é que a água não deve ser gerenciada por empresas privadas, que têm o sentido do lucro privado, mas por entes públicos. O terceiro ponto essencial também era que os Estados inscrevam em suas constituições o acesso à água como um direito humano. Partindo desses três princípios simples, são simples, mas que são agudos, percutantes, nós temos uma base para influenciar, para mobilizar um grande movimento que nós chamamos os mensageiros da água, que levam essa mensagem da água. E a mensagem da água é a mensagem da vida. E aproveitando esse grande movimento, como é que está o debate internacional no que se refere a isso que a senhora falou, da construção de uma política pública internacional para tornar a água acessível para todos os povos? C'est difficile. Regardez à Copenhague, on n'est pas arrivé à faire signer les États. É muito difícil. Olhe, por exemplo, em Copenhague, nós estivemos presentes, não conseguimos escrever a questão da água como prioridade. A declaração do Rio de Janeiro de 92 ficou como promessa. Eu acho que somente a determinação dos fundamentos desta mensagem em cada cotidiano vai fazer a diferença. Eu vejo aonde eu caminho, nos meus percursos. Há 10 anos atrás, quando começamos a falar de água,
Tinham poucas pessoas presentes, sobretudo poucos homens políticos que se interessavam por essa questão. Hoje, a coisa mudou. Nós temos assembleias muito grandes, dirigentes, prefeitos, que desenvolvem um espírito crítico, que têm informações. Não se trata de um combate político, partidário, é um combate pela vida, é um combate universal. E eu acho que essa questão está entrando no imaginário mundial. Em alguns anos nós vamos ver que este cimento já está cada vez mais sólido e que uma política mundial da água se constrói cotidianamente, porque já é tempo de reagir. Antes de tudo, um problema político. Claro que um problema político entendido no senso nobre da palavra política como organização da nossa sociedade, não uma política partidária. De debate de ideias, que são, claro, interessantes, mas que não interessam as pessoas no cotidiano. Bom, quando nós falamos de água, a Amazônia é uma referência. Aqui no Acre já se constrói o chamado Plano de Recursos Hídricos do Estado. A vinda da senhora aqui, a presença da France Liberté aqui no Estado, gerou algum termo de cooperação, alguma parceria entre o projeto da Fundação e o que o Estado coordena? Eu já laissé a parole à André, que justement Eu vou dar a palavra para o André, que dirige cette rencontre que dirige esse encontro e esses trabalhos em nome da France Liberté, que conversa com os responsáveis do governo. Ok. Então, Jorge, ela está me passando a palavra, enquanto diretor da Fundação, para colocar sobre essa parceria que nós assinamos ontem com o governador Binho Marques no plano de gestão dos recursos hídricos. E como é que está isso, André? Como é que está essa conversa e que respostas vocês esperam dessa parceria? Olha, nós conversamos já com os responsáveis da Secretaria do Meio Ambiente, o secretário Fran, a coordenadora do plano de gestão, Janaína Almeida, já há 2 anos na primeira vinda dela. E nós já apresentamos os princípios do Mensageiro das Águas. E eu acho que agora, com a implementação do Plano Estadual de Recursos Hídricos, nós temos uma ocasião bastante interessante, onde os princípios do Mensageiro das Águas complementam o plano de gestão dos recursos hídricos com uma visão artística, poética, multidisciplinar da questão das águas. Eu acredito que a questão da água não pode ser limitada a uma discussão técnica, a uma discussão sobre bacias, ou seja, que não comunique de maneira simples com o povo, né? Então, o Mensageiro traz essa vontade de se falar de água de maneira simples, de se falar de água de maneira poética, de se falar de água com artistas, com contos, com literatura, com histórias, com música. Então, nós estamos disponibilizando aqui para o Estado do Acre, no contexto dessa fase de pactuação que se inicia pelas bacias, pelos igarapés todos do Acre, nós estamos colocando à disposição toda a base documental do Mensageiro das Águas, todo o nosso conselho de personalidades. Nós temos desde o Mikhail Gorbachev, o Dalai Lama, até brasileiros ilustres como o Gilberto Gil, Marcos Palmeira, enfim, Paulinho Jobim, Ailton Krenak, e são pessoas que têm contribuído com o programa, com frases, análises, poemas, pequenas intervenções. E essa é a ideia de falar de água no estado do Acre de maneira poética, de maneira lúdica, para falar com jovens, com as crianças, né? E eu acho que o estado tem já essa vontade, então nós identificamos uma convergência muito grande e chegamos aí com muita felicidade ontem a assinar com o governador um termo de cooperação para esse programa. E essa experiência já acontece em alguma outra parte do Brasil? Acontece no estado de Minas Gerais. Nós temos um grande programa lá com as escolas do entorno da Lagoa da Pampulha. Nós mobilizamos os professores, os jovens, criamos multiplicadores que depois se tornam mensageiros das águas, com as suas famílias, com as suas crianças, com seus vizinhos, com as suas instituições, suas empresas.
Enfim, é um programa de mobilização, nós dizemos que não é um projeto, Mensageiros da Água é um movimento inclusivo, aberto, horizontal, e é nesse espírito que nós estamos iniciando esse trabalho aqui no Acre. Bom, aproveitando essa questão, eu gostaria de retomar com Madame Mitterrand. A Fundação France Liberté tem, portanto, uma representação forte aqui no Brasil. Como é que está? Quantos anos aqui no Brasil? 2 anos. Há 2 anos no Brasil. Como é que está o trabalho aqui no Brasil? Ça a été une rencontre il y a longtemps déjà, j'avais 25-30 ans, avec les paysans sans terre. Foi partindo de um encontro, há muito tempo atrás, 25, 30 anos, com os camponeses, os agricultores sem terra, através do padre Henri Bruand de Rosier, que é um advogado que trabalha pelos sem terra, e que me convenceu de conduzir uma ação importante. Na época, a Fundação se representava por ações que nós chamamos humanitárias. J'ai pris le premier contact avec les Brésiliens ainsi, puis des paysans sans terre. Eu estabeleci esses primeiros contatos com esses agricultores sem terra. Comecei a encontrar personalidades, artistas, homens políticos. E a opinião, os testemunhos se acumularam na Fundação em Paris. E definitivamente, na verdade, começamos a conhecer. Visait un objectif commun que l'on a nourri des expériences des uns et des autres. E vi que havia muitos objetivos comuns, experiências de diversas pessoas. Lorsque les premiers forums sociaux se sont quando começaram os primeiros fóruns sociais mundiais em Porto Alegre, nós realmente estabelecemos uma ligação mais concreta. Longtemps que certains amis me disaient vous devrez organiser une association France Liberté. Et moi já fazia algum tempo que alguns amigos me diziam: a senhora deveria organizar uma representação da Fundação no Brasil. Mas eu conheço meus limites também. A Fundação na França me pede muito trabalho. E eu tinha sempre uma vontade, mas ficava dividida pelo meu trabalho na França e a vontade de ter um trabalho mais concreto no Brasil. Mas, naturalmente, nós vimos um número crescente de projetos vindo do Brasil e nos faltava uma estrutura aqui no Brasil. E como o André é brasileiro e trabalha comigo lá na Fundação, ele tem essa missão de dirigir essa estrutura, essa associação. E que hoje me traz ao Brasil 2, 3 vezes por ano. Então agora eu posso fazer. Bom, para fechar a nossa conversa, eu sei que as ações da Fundação France Liberté estão em vários países do mundo, em vários continentes, África, Ásia, na América Latina. Eu queria perguntar para a senhora o que ainda lhe choca em relação ao apoio aos direitos da pessoa, às questões sociais. La façon dont l'humanité s'est appropriée la terre en la divisant et en opposant a maneira como a humanidade se apropriou da terra, criando divisões e jogando os povos um contra os outros, em vez de provocar união e convergência e criar ajuda mútua entre esses povos. Eu conto sempre que quando nós éramos jovens, quando nós lutamos contra o nazismo, que estávamos no maquis, nos bosques, e nós sonhávamos de nosso futuro. Eu tinha 17 anos na época da guerra.
Mas era uma geração que tinha no máximo 35 anos. Et on rêvait à l'Europe. E sonhávamos de uma Europa. C'était notre horizon, l'Europe. O nosso horizonte era a Europa. Et nous rêvions d'une Europe des peuples. Mas nós sonhávamos de uma Europa dos povos. Nous rêvions d'une Europe sans frontières. Nós sonhávamos de uma Europa sem Où fronteiras. ce serait des territoires Que seria território qui accueillerait les peuples que de ce acolheria os territoire, povos desse mais pas les território, opposant les uns aux mas autres. sem lhes opor, Non. sem opô-los C'était sans doute une um ao outro. utopie, c'était sans doute, mais Sem pourtant, dúvida era uma visão utópica, on s'aperçoit mas qu'avec la technologie, nós percebemos le monde hoje qui avant que nous semblait immense parce qu'on com a mettait tecnologia, un mois pour venir esse mundo que nos pour parecia changer de continent, parce que imenso para vir aqui no Brasil, a gente demorava um mês de quelques viagem. heures, nous sommes présents ici Hoje, et em là. algumas horas, Par nós Internet, viajamos on aqui, sait à voltamos. l'instant même Com a tout internet ce qui se podemos passe dans le saber monde, no mesmo en instante temps et en tudo o que heure. acontece no mundo, Et no on voit mesmo bien tempo, que na la mesma Terre, hora. c'est toute petite sphère et que E nós vemos que a Terra é pequena, é uma pequena esfera e que estamos todos relacionados uns com os outros. Le fait de cette promiscuité accrue fait que o c'est irréversible. dessa On arrivera à cette promiscuidade à ce monde, positiva de à ce monde relações de proximité. fazem que é um movimento irreversível. Nós vamos chegar a esse novo modelo de sociedade. Sera davantage, ou bien ça sera la cacophonie et le Que rêve, agora eu vejo, mais ça peut aussi, pode et c'est ser, ce à quoi on travaille, pode ser que estamos être indo une em relação em direção a uma cacofonia, a um movimento caótico, mas podemos também ir em direção ao caminho da solidariedade, porque a Terra pode alimentar e pode dar vida para todos os seus seres e tem lugar para todos os seres aqui nesta Terra. Obrigado, André, Madame Mitterrand. Foi um prazer e uma honra recebê-la aqui no Ideias da Aldeia. É um prazer em Ananel de você vai. O programa de hoje fica por aqui. Um abraço e até a próxima.